What are emotions and how do they work? Emotions are often feared and avoided because they are so painful. So why focus on emotions? Because emotions give you important information and tell you whether things are going your way. Emotions help you to survive by providing an efficient, automatic way of responding rapidly to important situations. Emotions help you to relate to other people and the expectations and demands of life. Emotions tell you what you need. When you know what you need, you can take action to meet those needs. Emotions also communicate what you feel. You learn your emotional reactions through experience. All your negative experiences can turn into a big, black, and scary feeling inside. You learned many of your emotional reactions long ago. Your black shadow will therefore sometimes resemble a person who hurt you in the past. But your emotional experience and you have different basic emotions, some of which arouse you and some that calm you down. These are shame, fear, sadness, anger, disgust, happiness, and surprise or interest. You have more unpleasant emotions than pleasant ones. That means you often suffer quite a lot, but that's because the unpleasant emotions help you survive. Feelings also tend to be more unpleasant if you fight them. If you allow them to be there, they become less unpleasant. You can experience and express many different feelings, like feeling hopeless, irritated, anxious, excited, lonely, embarrassed, suspicious, content, and so on. These feelings all arise from your basic emotions. For instance, feeling suspicious springs from fear, and feeling lonely springs from sadness. And then it gets complicated. Emotions do not always provide you and your surroundings with good information. Sometimes you fake emotions to get what you want. At other times, you cover up or someone around you is supportive, patient, and curious enough to try to understand you. You might realize that you are sad, and then get what you need to heal your painful emotion. At other times again, your real emotions are messed up and make a lot of trouble for you. If you were scared a lot when you were a child, you might grow up having a core feeling of being afraid. You might overprotect yourself so that no one can hurt you ever again. Everyone who was hurt badly as a child has a deep need to feel safe and a desire for someone to love them and connect with them, and heavy protection doesn't give you this. You can tell or show someone you trust that you are afraid. You can welcome the feeling of being afraid and listen to it, instead of ignoring it and covering it up.
and the fear will then become more manageable. You can also change fear by means of self-compassion and assertive anger. You can stand up for yourself without driving people away. You can handle criticism, even if it hurts. You can take the chance and let people in, even if you're afraid of getting hurt again. You feel and function better when you're aware of and deal with your real emotions, even if they're painful. Your real emotions help you to get what you really need, both from yourself and others. You feel and function better when your real emotions are fresh and new, instead of stuck old feelings. You can trust your emotions if doing so gives you what you need. Stuck and misguiding emotions can change if you learn to attend to your emotions, are curious and patient with your own emotions, talk about and show your real emotions, learn to accept having different emotions, and change emotions with emotions. And all of this is easier to do with the empathy and support of another person. Boa noite, pessoal. Bem-vindo ao programa de saúde mental do Precursor. Precursor, que é uma plataforma, uma comunidade para militares do Exército Brasileiro, não só militares, mas aqueles que também almejam um dia fazer parte, aqueles que passaram pela instituição ou a própria família militar. E claro que também é bem-vindo aqui nas aulas qualquer pessoa com interesse de estudar, de aprender, de desenvolver. O Precursor é uma plataforma de desenvolvimento pessoal. E você que está aqui, você está tendo a oportunidade de participar do começo dessa história, de uma plataforma que vem com inovação, com revolução, com crescimento em todo o Brasil. Então, já se inscreva no canal e acompanhe semanalmente as oportunidades gratuitas, as aulas que são disponibilizadas aqui. Inglês, Excel, saúde mental, papo com veteranos, com pessoas que serviram e que estão com outras experiências lá fora, e outras diversas instruções. Então, para a gente dar continuidade ao nosso programa, 2 conceitos já têm que ter sido entendidos. Primeiro, o que é a saúde mental, né? Que, resumindo, é a forma que você lida com seus desafios, com os desafios da sua vida, que você enfrenta os obstáculos, que com as suas próprias habilidades você soluciona problemas e gerencia crises. E que existem estigmas, julgamento, preconceito ainda dentro desse assunto. Porque, principalmente por gerações passadas, não terem acesso à informação que hoje ela é muito clara. Hoje, no mundo inteiro, diversos estudos, as próprias ciências, neurociência, ciências biológicas da saúde, comprovaram o significado e a importância no corpo da saúde mental, no nosso comportamento, né, no nosso dia a dia. Então, você que está aqui, um dos meus objetivos é que você não seja aquela pessoa que compactua, né, que concorda, até que faz esse tipo de comentários, assim, de que é frescura, que é fraqueza, sabe? Pô, isso daí é falta de problema, sabe? Ah, vai arrumar problema. Ou, pô, nem se matar a pessoa conseguiu, né? Tipos de comentários que a gente já escutou, né? Dá uns tapas na cara que vê se não fica bom. Então, todos esses comentários, eles estão olhando uma página só. Uma página e julgando um livro inteiro, né? Todos os capítulos que vieram antes dessa página. E eu, como psicólogo, eu tenho a oportunidade de, na psicoterapia, ter a confiança e a responsabilidade de conhecer a pessoa além desses comportamentos, além do superficial que a gente vê na rotina. Então, eu conheço a pessoa na sua história, desde o seu nascimento, desde as suas influências
desenvolvimento cognitivo da infância, da adolescência, o ambiente familiar, os traumas. Então, e a gente vê o tanto de coisa envolvida por trás desses problemas, né, dessas dificuldades de se relacionar, dessas dificuldades de usar suas emoções, enfim, sendo realmente doenças mentais, transtornos que atrapalham as pessoas, e essas próprias pessoas enfrentam esses preconceitos no dia a dia delas, né? Seja por outras pessoas ou seja por elas mesmas, né? Pela própria cultura, já tem imposto esses sinônimos de fraqueza, sinônimos de loucura, né? Então, isso é algo que traz baixa autoestima, algo que a gente vê um esforço gigante da pessoa querer aprender a lidar com isso, né? Enfim, então, para a aula de hoje, qual que é o objetivo? Eu quero que todos vocês aqui, no final dessa aula, entendam o que são as emoções. O que é uma emoção? Como que a emoção pode ser funcional? Como que ela pode ser disfuncional? Até quando? Como usar as emoções ao nosso favor? Quais são os mitos emocionais da cultura, do passado? Ou seja, que não são verdades, que são crenças que limitam, que te limitam a cuidar das outras pessoas, até dos seus próprios filhos, da sua família e de você, né? E como regular, para finalizar a aula, algumas técnicas bem breves de regulação emocional, trazendo um exemplo da raiva e de algumas emoções básicas. Então, vamos lá. Agora, começando. O que são as emoções? E qual foi a importância da emoção na história do ser humano, na evolução das espécies? Então, a primeira pessoa, grande personalidade, a estudar as emoções foi Charles Darwin, né? Através dos seus estudos da evolução das espécies, ele viu e evidenciou que, primeiro, existem emoções que são universais, todos os seres humanos têm, independente da região, da cultura, vai vivenciar essa emoção em algum momento. E essa emoção, ela desempenha um papel fundamental de adaptação do indivíduo ao meio. E ele fez estudos, inclusive, em animais. Os animais, eles possuem emoções. As emoções têm um papel de adaptação. E aqui, mais para frente, eu vou até trazer alguns exemplos. E para a gente, como assim? Como que a emoção faz parte da nossa sobrevivência? E até destacar uma fala do Darwin, né? Que não é o mais forte, nem o mais inteligente, mas aquele que tem melhor capacidade de se adaptar ao meio, que tem mais chance de sobreviver, né? Então, onde entra a emoção nisso tudo? Bom, a emoção é uma reação corporal, fisiológica. E tendo essa reação, não vou entrar em termos muito técnicos, mas tendo essa reação, própria liberação de hormônios, acesso de zonas do cérebro que comandam a razão, e tendo essas reações, circulação sanguínea, aumento da pressão arterial, diversas reações no corpo trazem energia, trazem potência para você se mover. Por exemplo, no caso da ansiedade, a ansiedade, ela também é um movimento. A ansiedade, de uma forma funcional, ela é um movimento, faz sair e buscar as coisas que você precisa para ter um trabalho, para ter um estudo, para ter uma vida. A raiva, ela é uma proteção, é uma emoção que ela te ajuda a ficar em estado de alerta, a você correr, a você usar todo o seu potencial naquilo. E assim foram feitos estudos que na evolução das espécies, as emoções foram importantes para isso, para a defesa da família, para a caça, para a pesca, para se adaptar frente a animais, para entender quais animais são perigosos, quais não são, para se relacionar em grupos. Tá? E assim a gente vai começar a nossa aula. Aqui eu vou destacar, eu comecei introduzindo sobre as emoções primárias, eu vou falar das emoções sociais e dos sentimentos, né? A diferença da emoção e o sentimento. Primeiro, ainda dentro do que é emoção, eu trouxe um estudo desde o começo de Darwin, né, trazendo um pouco mais para a atualidade. Existe um psiquiatra, né, que é o Aaron Beck, ele é o pai da terapia cognitivo-comportamental, e também tem o professor Antônio Danásio, doutor Antônio Danásio, que ele é um neurocientista português,
E eu vou estar usando aqui, a minha fala, que é importante que vocês saibam, que está sendo amparada nesses dois estudos, né, nessas duas linhas de raciocínio, que é um raciocínio do modelo cognitivo-comportamental, e que também, dentro do que eu estou falando aqui, está dentro da experiência clínica, com pessoas que eu atendo e estudos que eu faço na psicologia. Quais são as emoções primárias? Essas emoções que todos têm. A raiva, a tristeza, a alegria, a surpresa, a raiva, a tristeza, a alegria, a surpresa e a repulsa. Desculpa que tá latindo aqui o cachorro. A raiva, a alegria, a surpresa, a repulsa e a tristeza. Todos vão ter em algum momento. Essas são as emoções instintivas, ou seja, elas são automáticas, inconscientes, instantâneas. Tá? E o que são as emoções sociais? As emoções sociais, elas são importantes para o vínculo social, para o tato social, ou seja, para você se destacar no trabalho, para você criar vínculo com as pessoas, as suas relações amorosas, que é, por exemplo, a simpatia, a culpa, a vergonha, a admiração, a gratidão, até a inveja, os ciúmes, o orgulho. Existem diversas opções aqui, tenho certeza que vocês podem falar, cada um de vocês, umas 10 emoções diferentes, né? Constrangimento, o contentamento, a indignação. Tá, então, beleza. A gente começou a entender o que são as emoções. Tá, e como usar essas emoções? O que esses grandes pensadores nos mostraram com seus estudos? Primeiro que a emoção, ela é um caminho para a cognição. O que é a cognição? A cognição são os pensamentos, a aprendizagem e a memória. Você já viu algumas pessoas falarem assim, que encontraram em dinâmicas de estudo, de estudar para uma prova, um concurso, o que seja, que quando ela coloca uma emoção naquilo, ela memoriza mais fácil? Que quando, às vezes, traz até músicas para memorizar, então, traz a emoção, porque a emoção, ela acessa a cognição. Então, aqui a gente já começa a falar de ganhos sobre entender o que são as emoções. Quando você está no momento que você está tendo reações corporais que são perceptíveis, que são visíveis, ao exemplo de tremedeira na mão, inquietação, sensação de aceleração cardíaca, uma sensação de um frio na barriga, sabe? Essas reações que existem em momentos específicos. Então, você já sabe que você está tendo uma emoção, que é essa reação visível e fisiológica, inconsciente e automática. Então, a partir do momento que você está tendo ela, você pode parar e se observar e perceber o que está por trás dessa emoção, qual que é a cognição, quais são os pensamentos, a memória, as aprendizagens que levaram a essa cognição. As propostas atuais das teorias cognitivas comportamentais é que a gente tem que mudar a maneira que a gente interpreta as coisas que acontecem com a gente. Ou seja, o problema não é o que acontece com você, o problema é a forma que você interpreta o que te acontece. O problema maior, é claro que o ambiente, a circunstância, ela tem impacto, tem um reforço, mas a circunstância não determina o seu comportamento. O que determina o seu comportamento é a maneira que você vai pensar. E as emoções você pode usar como um mapa para isso. A partir do momento que você está sentindo... Vou dar um exemplo para ficar até mais prático. Dor de cabeça. Quem tem enxaqueca, uma dor de cabeça muito forte, antes de ter a dor de cabeça, existem alguns sinais que o corpo dá para essa dor de cabeça acontecer. Tem gente que embaça o olho, tem gente que começa a sentir uma tontura. Isso é dor de cabeça forte mesmo. E a pessoa já sabe que vai ficar com dor de cabeça e já toma um remédio, por exemplo. Dentro das emoções é a mesma coisa. Quando você tem um autoconhecimento, você está olhando para isso, você começa a perceber quando você está começando a se alterar. Ou seja, alguma coisa te impactou, te deixou triste, te deixou com medo, te deixou com raiva, te deixou com surpresa, surpreso, te deixou com repulsa, ou seja, uma repulsão, assim, afastamento. E aí você já percebeu esses sinais, você já sabe que você vai ficar assim. Então é nesse momento que você tem que avaliar. Será que faz sentido eu ficar assim? Será que não faz? Né?
E aqui a gente vai falar sobre essa questão da frequência, da duração e da intensidade. É isso que determina ser algo normal, ser algo comum, que até faz bem, que é funcional, ou ser algo desproporcional, algo patológico, que pode trazer doenças graves, tanto doenças físicas quanto doenças mentais. Então, esse é o parâmetro. Eu gostaria que você que está assistindo essa aula fizesse algumas perguntas agora, uma reflexão. Quais emoções que você está tendo nesse exato momento? Algum tipo de emoção que você está tendo nesse exato momento? Ou qual foi a última vez que você teve uma emoção desagradável? Sei lá, no trânsito, um estresse de trânsito? Ou alguma coisa com o seu chefe, alguma coisa com a família, alguma preocupação? Qual foi a última vez que você teve uma emoção desagradável? E qual foi a última vez que você teve uma crise mesmo, uma emoção que desproporcional, você sentiu assim, o famoso perdeu a linha, sabe? Ou alguma última vez que isso aconteceu. Tá? Então, pensa nisso. Tenta voltar a esse momento, lembrar você, se imaginar nessa situação, né? E agora, trazer essas informações que eu estou colocando aqui sobre o que são as emoções e qual que é o papel dela no corpo e também na maneira que a gente executa o nosso comportamento. Tá? E aí, eu quero que você fique com esses pensamentos, em alguns momentos você tenta voltar, tenta lembrar, e no final a gente vai concluir. Tá bom? E, tá bom, você está falando de emoção, estou falando de emoção, né? Pô, Gabriel, você está falando de emoção, mas qual que é a diferença de emoção para sentimento? É tudo a mesma coisa? Então, os animais têm sentimento? O que é isso? Eu não entendi. Bom, os animais, nos estudos, comprovam que eles têm as emoções, que são essas reações visíveis, ao exemplo até do cachorro. Já percebeu quando você dá uma bronca no cachorro, ou você já vê alguém dando uma bronca no cachorro, que ele retrai, assim, faz um constrangimento? Então, isso é uma emoção. Ele está demonstrando uma reação de emoção, né, que é o constrangimento. Às vezes abaixa a cabeça, faz uma carinha assim, ou pedindo comida, uma carinha de, pô, me dá comida. Então, isso é a maneira dele estar se adaptando ao meio, porque através dessa emoção ele cria em você o que é uma empatia. Às vezes você vai lá e para de dar bronca nele, você vai lá e dá uma comida para ele, porque ele desenvolveu, essa emoção desenvolveu essa conexão com você. Então, as emoções dos animais têm. Agora, os sentimentos, o que são os sentimentos? São as sensações que a gente tem quando a gente interpreta as nossas emoções. Então, quando a gente está tendo um sentimento, a gente está acessando zonas do nosso cérebro que acessam atividades neuronais. Ou seja, a gente está acessando a razão, a racionalidade. A parte do cérebro responsável pela razão. E aqui eu destaco, né, a fala do professor Dr. Antônio Danazzi, que a razão pura não existe. Nós pensamos com o nosso corpo e com as nossas emoções. Por isso que aquela atitude de evitar a emoção, de fugir, falar, isso aqui não é nada e passar para a próxima, ou de compensar, né? Tem muita gente que entra em vícios, no cigarro, dependências de algo, dependências de estimulantes, ou outros tipos de vício, como jogos, como apostas, porque é uma maneira que ele encontrou de compensar essa desregulação emocional, para você ver os impactos, e aqui eu começo a falar um pouco dos impactos de quem tem lá atrás aqueles estereótipos, preconceitos, julgamentos, isso daí não é nada, e também não dá para culpar, às vezes a pessoa cresceu num ambiente que as emoções foram invalidadas, e houve negligência, e que, por exemplo, engole o choro, né? E você aprendeu que você não deve olhar para as emoções, na verdade você deve fugir das emoções, e não é isso. Você aprendeu errado, e isso te traz essas consequências. É claro, quando eu falo aqui do que é errado, quando é frequente, né? Dentro daquilo que a gente falou, da frequência, da duração e da intensidade. Por quê? Em certos momentos, é óbvio que a gente não é todo momento que a gente vai poder chorar, não é todo momento que a gente vai poder. Um exemplo, eu estou aqui falando com vocês, do nada eu começo a chorar, não faz sentido, não é um momento ideal. Então, fugir do extremismo. Uma maneira de você encontrar, assim, um jeito de mensurar, até de você encontrar uma ideia, assim, você não pode ser nem permissivo, nem muito impositivo. Tem que encontrar um meio termo disso, né, entre a permissividade e
em positividade. Então, os sentimentos é a forma que a gente interpreta as emoções. E tudo isso são mecanismos de sobrevivência, por isso até representei por essa imagem da evolução das espécies, né? Você pode perceber que o último é até o robô, né? E eu entro aqui nessa reflexão. Como que esse excesso de informação da tecnologia, como que a gente se relaciona nossas emoções com a tecnologia? Olha a confusão, que você mistura um monte de emoção uma com a outra, porque é tanto conteúdo que você vai passando, segundos, né, 30 segundos, 1 minuto no máximo. 1 minuto já é um vídeo grande, né, no TikTok, no Reels do Instagram. E aí, como que fica, quanta reação você não está tendo essa exposição recorrente? Tá? E aqui eu queria destacar, eu falei do cachorro, os lobos em Alcateia, por exemplo, quando eles estão em grupo, existe uma hierarquia, né? E os que estão abaixo do líder, eles demonstram emoções de respeito ao líder, né? Então, abaixa a cabeça, fica numa posição retraída, e o líder numa posição mais de liderança, né? E assim com os gorilas também. E os estudos foram feitos também nos animais. Os gorilas, já percebeu aquela posição que o gorila fica? É uma posição para impor respeito, para impor força, para impor proteção. Então, isso são gestos de reações corporais que está dentro dessa ótica da emoção. E ali tem nós, seres humanos, né, no meio disso tudo. Agora, trazendo para os dias de hoje, as teorias do modelo cognitivo comportamental. Tá, aqui eu elenquei, eu fiz essas quatro destaques, que agora eu vou explicar para vocês de uma maneira didática para entender. Tudo isso aqui acontece ao mesmo tempo. Tudo que está aí nesse slide acontece ao mesmo tempo. O estímulo, os pensamentos, a excitação fisiológica e as emoções. É praticamente tudo ao mesmo tempo. Só que para que vocês entendam o que a gente vai trabalhar, qual que é a reestruturação que a gente tem que fazer para gerenciar melhor as emoções, o que a gente considera que vem primeiro? A situação. Então, gostaria que você pensasse numa situação, vamos pensar numa situação que você está na moto, você está na rua na moto, e aí vem um carro do nada e te fecha. Isso é super comum para quem anda de moto. Vamos supor que você está na moto e vem um carro e te fecha. Na hora você vai ter que ter uma reação rápida, de tirar a moto do lugar. E naquele momento, quais são as ações que você está tendo? Você teve que sair rápido, né? Vamos supor, uma esperada, medo. Não, um medo. Depois do medo, uma raiva. Então, duas emoções juntas. E a emoção foi o responsável, essa reação foi o responsável por salvar a sua vida, um exemplo. Então, o que veio primeiro? O estímulo. Qual foi o estímulo? O carro que fechou a moto. E depois desse estímulo, o que vem? Os pensamentos. E os pensamentos, eles são influenciados por crenças. Então, vamos supor que você tem uma crença de desamor, sei lá, um desvalor. Na hora que você tomou a fechada, você pode vir um monte de pensando, caramba, não estou pilotando direito, pô, caramba. E você começa a se culpar, ou você tem uma raiva mesmo, pô, o cara não presta atenção. E aí, esses pensamentos que vão gerar a excitação fisiológica e a emoção. E os comportamentos, que são as suas reações, que é essa que você tirou a moto e, enfim, ficou tudo bem. Então, isso dá para aplicar em qualquer coisa. Exemplo, no trabalho, você tem que ter uma reunião muito importante que você vai ter que comunicar os seus argumentos para convencer o seu chefe. Então, a situação, reunião, você vai ser exposto a uma reunião. O que vão acontecer naquele momento? Pensamentos, que vão estar sendo influenciados pelas suas crenças. Como as crenças são formadas? Elas são formadas de acordo com todas as suas experiências da sua vida, desde que você nasceu até aqui. E também com algumas predisposições genéticas. E então, tá bom, de acordo com as suas crenças, você vai ter os seus pensamentos. E esses pensamentos vão dirigir, determinar as suas emoções e seus comportamentos. Por que eu estou falando tudo isso? Eu não quero que seja maçante, nem quero trazer muita teoria. Na verdade, isso aqui é uma prática. Estou falando tudo isso porque na hora que você estiver nessa situação, que você está exposto, ao exemplo da reunião, o que você tem que pensar? Em pensamentos alternativos, em pensamentos mais funcionais. Então, mesmo que venha na hora, nesse contexto da reunião, vamos supor que venha pensamentos.
não vai dar certo, ele não vai entender, não vai aprovar, o que eu estou fazendo, o que eu estou falando. Você substitui por pensamentos assim, pô, eu estudei, eu sei que essa é a melhor linha de ação, eu sei que vai trazer resultados para a empresa, um exemplo, né? E aí você já vem com esses pensamentos alternativos. São esses pensamentos alternativos que vão mudar as suas emoções. Às vezes, um início de uma ansiedade pode ser substituída por uma autoconfiança, por exemplo, uma emoção de autoconfiança, uma emoção de admiração, de contentamento, de alegria. É possível fazer essas substituições. Tá? Então, aqui no slide, eu quis destacar essas informações que, baseado na avaliação, que é o que a gente está falando aqui, positivo ou negativo, dispara a excitação fisiológica. E essa é a teoria que tem maior expressividade usada hoje pela terapia cognitivo-comportamental. Voltando para os ambientes e para as emoções, eu queria que você pensasse um pouco como que foi a sua história de vida. Tenta lembrar você criança. Como que foi na sua casa? Como que seus pais se relacionavam com afeto? Seu pai falava que te amava, sua mãe que te amava, você foi criado pelos seus avós, pelos seus tios. Como que foi que você cresceu dentro desse assunto das emoções? Você podia ficar triste? Você podia ficar com raiva? Ou você tomava uma mijada, que no exército a gente chama de mijada, né? Você tomava um esporro quando estava triste, quando estava com raiva, quando estava com medo? Do tipo assim, não é para ficar com medo, não. Na vida você não tem que ter medo, você tem que ter só coragem. Ou assim, pô, para de ser fraco, acorda pra vida, vai. Isso daí é falta do que fazer. Vamos preencher a sua rotina com um monte de coisa. Como que foi esse seu ambiente? Isso daí fica para você realmente pensar, de verdade. Fazer uma reflexão. Por que eu estou falando isso? Foi comprovado que as pessoas que cresceram em ambientes invalidantes, que negligenciou a emoção, que puniu as emoções, conforme o que eu estou falando aqui agora, a pessoa desenvolveu uma aprendizagem de se esquivar, de compensar, de fazer uma manutenção, mas de nunca vivenciar. Ou seja, você está começando a ficar triste, aí você já muda. Não, eu tô bem pra caramba. Você com a sua esposa, uma pessoa que você poderia ter intimidade, você poderia falar a verdade para ela, que isso te traria melhorias, te traria uma comunicação, te traria benefícios, qualidade de vida, até entender, porque às vezes é óbvio para você, não é óbvio para outra pessoa, né? Então, você não fala, porque você aprendeu a não falar, você aprendeu que essas emoções são fraqueza, e tá errado. Vamos começar a mudar isso. Então, vamos começar a treinar. Minha proposta é que você escolha uma pessoa que você tenha mais intimidade, pode ser sua esposa, seu filho, sua mãe, quem você achar que é seu amigo muito próximo, você tenha muita intimidade, e comece a compartilhar mais vezes, né, no momento que você estiver triste, que você estiver, enfim, né? E para você chegar nesse ponto de compartilhar, você tem que entender o que você também está sentindo. E quando a gente está sempre se ocupando com um monte de informação, com um monte de pendência, com um monte de problemas, a gente não para pensar em saber o que a gente está sentindo. E por que eu estou falando isso? E essa é uma mentalidade de prevenção e de proteção da sua saúde mental. Porque normalmente quando a gente não faz isso, a gente não tem essa consciência, é que a gente começa a colocar problemas para dentro da gente, que um dia eles podem se tornar uma depressão, que é você perder a energia, perder a vontade, perder o interesse, perder o prazer. Uma ansiedade excessiva, que é você ter crise de choro, que você fica dias chorando, noite inteira chorando, você tem insônia, você não consegue dormir, você perder a sua vontade pelas coisas, sua energia mesmo. Déficits de atenção, você não conseguir se concentrar em uma coisa. Você ficar mais de 5 minutos em uma coisa já perdeu. E várias outras patologias. Né? A própria oscilação de humor muito forte, sabe? E para você que é militar ou que se identifica com a área, né? Ou seja, é mais importante ainda porque você vai liderar. Então, você vai liderar outras pessoas. Essa é a tendência. Né? E quando você lidera, sem ter essa regulação emocional, esse equilíbrio emocional, você pode trazer consequências para a atividade fim. Inclusive, destaco uma curiosidade que, para quem não conhece, né, um dos conceitos de avaliação dos militares é o equilíbrio emocional. E dentro do equilíbrio emocional, tá o quê? O tato social, a sensibilidade, a maneira que você se relaciona,
a maneira que você soluciona problemas e não fica só querendo levantar os problemas. E até compartilho com quem não é militar aqui, uma curiosidade também. A gente, na instituição, no Exército, a gente nunca fala não de primeira. A gente sempre fala, vou verificar. Se a gente não sabe, se a gente acha que não vai dar certo, a gente fala assim, vou verificar, sim senhor, vou verificar, vou cumprir a missão. E aí você vai encontrar uma alternativa e não existe o não, existia solucionar o problema. Quando você está muito bem internamente com o seu autoconhecimento, de saber todas essas crenças que eu falei, todos esses pensamentos que são ativados naqueles momentos que você está exposto, você sabe ter essa postura de escutar, ter essa postura de respeitar a disciplina e a hierarquia, que são pilares que fazem parte da instituição. Então, vamos dar continuidade. Que a gente já está perto do fim, né? Mas vamos lá, que ainda tem... A gente tem que concluir ainda algo que é muito importante. Tá? Eu queria trazer essas perguntas para você. Há uma forma certa de sentir em cada situação? Em quais contextos as crenças foram criadas? Ser emotivo significa estar fora de controle? As emoções dolorosas não são realmente... Né? Então, isso tudo que eu destaquei nesse slide, ele está bem pequeno aqui para mim, não consigo ler, mas não tem problema. Tudo isso que eu destaquei no slide, eles são mitos emocionais. Eles não são verdades, eles são crenças. Então, está na hora de quebrar essas crenças. Você ser emotivo não significa que você está fora de controle. Na verdade, é pelo contrário. Você ser emotivo significa que você está tomando um controle do seu corpo. Você identificar a sua emoção, você está tomando um controle do seu corpo. Você está assumindo o controle. O controle não é a palavra certa, né? Está gerenciando, regulando. E não o contrário. Então, não tem problema nenhum. Seja emotivo mesmo. Nas situações que convém, com as pessoas que você confia, nos ambientes que a situação permite, seja emotivo mesmo. E agora, para a gente começar a nossa conclusão, eu vou trazer aqui o passo a passo da regulação genérica, regulação emocional genérica, que estão em todos esses estudos que eu citei. E também eu tenho exemplos de sucesso, né, felizmente, porque o meu objetivo na psicoterapia, agora explicando um pouco da psicoterapia, a minha intenção, o meu propósito, quando a pessoa chega, a primeira coisa que eu faço, uma conversa inicial, é só uma conversa. Eu nem cobro a primeira conversa. Porque eu quero explicar como funciona o trabalho, que é um compromisso sério, e eu também quero entender a expectativa da pessoa. Muitas vezes a pessoa chega com expectativas assim, isso é muito comum, tá? Por isso que eu escolhi esse tema para falar aqui. Chega assim, eu tô com excesso de medo na minha vida, eu não tô conseguindo controlar meu choro, eu tô me sentindo com baixa autoestima, não tô conseguindo me responsabilizar por mim mesmo. Dentre outros vários, dentro desse assunto de emoção, sabe? E outras, ansiedade, depressão, dificuldade de se relacionar, dificuldade de expor, de criar vínculo. Eu tô com dificuldade de criar vínculo. Eu queria aprender a lidar com os meus gatilhos. Essas são as expectativas. É a partir dessas expectativas que a gente começa o processo da terapia. E eu vou conhecer, o psicólogo vai conhecer a história da pessoa, sempre olhando também bastante para o presente. O passado não importa, mas o presente é o foco. Para que a pessoa entenda quais são as relações, as contingências que perpetuam, que mantêm esses comportamentos, que mantêm esses pensamentos disfuncionais, que estão gerando esses conflitos, essa dificuldade toda de se relacionar, de falar, às vezes até uma timidez e várias outras coisas. E através de uma gradatividade, a gente vai trazer experimentos práticos, tarefas, compromissos fora da psicoterapia, para que um dia a pessoa tenha um repertório e consiga sozinha dar continuidade a tudo que foi aprendido na psicoterapia com base na terapia cognitivo-comportamental. Ou seja, eu acredito num processo que tem início, meio e fim, e não um processo que seja para a vida inteira. É claro que cada um dentro do seu tempo. Tem aquela pessoa que vai precisar de 10 meses, de 1 ano, de 3 anos. Tem aquela pessoa que em 2 meses, 3, 4 meses, ela já vai conseguir sentir melhor, conseguir ver os benefícios das habilidades que desenvolveu na psicoterapia, nos treinamentos que a gente traz de habilidades sociais, nos treinamentos de regulação emocional, em várias técnicas que são utilizadas para entender
esse modelo cognitivo e aplicar na sua vida, né? Então, aqui, para a gente concluir, obrigado você que ficou aqui, né, até o final, mas para a gente concluir, quando você se vê numa situação de uma emoção, você tem que primeiro perceber e nomear. E eu estou falando isso, parece rolha, mas não é rolha, porque quando você nomeia, primeiro que às vezes você está tendo uma emoção que na verdade é outra. Tem gente que fala chegando assim, que está com raiva, mas na verdade está triste, não está com raiva, isso muda tudo. Quando você nomeia, então você nomeou, estou triste. Nessa hora você está acessando o sentimento, a sua razão. E aí o seu corpo está entendendo, né? Então tá bom. E aí você trouxe um pouco de racionalidade e um mapeamento para o que está acontecendo. Aí você toma consciência das reações. Eu estou me sentindo um pouco mais quente, me sentindo com essa aceleração cardíaca, com uma angústia. Estou me sentindo assim. Aí você avalia, pô, mas por que eu estou assim? Quais foram os pensamentos? Não esquiva. Então você enfrenta. Não é você falar assim, isso daí não é nada. É você enfrentar. Pô, realmente isso me ofendeu. É você até perguntar, por que isso me ofendeu? E aí você lembra que emoção é normal. É você normalizar uma emoção. Você não julgar você tá tendo essa emoção, né? É você normalizar. E você aceita. Você expressa, né, dentro daquilo que eu te falei, com a intimidade, tudo. Você experimenta e você valida. E depois disso tudo, você aprende. Você tem um aprendizado com aquilo. Ou seja, você entendeu tudo, quais foram as reações para chegar naquilo, para que você não chegasse em uma explosão, para que você não chegasse a entrar em um conflito, a se expor numa situação de risco. Tá? E uma coisa, as emoções são temporárias. Quando você tiver uma emoção muito ruim, você tem que lembrar disso. Isso vai passar. E também, com algumas coisas que eu apresentei aqui, não sei se vocês perceberam, a maior parte das nossas emoções são desagradáveis. Por isso que a gente tem muito sofrimento, né? Mas a vida não é só sofrimento. A vida também é alegria, também é comemoração, é conquista, desempenho, é prazer. É um equilíbrio. Mas a gente tem mais emoções desagradáveis. E elas passam também. E elas também ensinam, e elas também fazem parte do nosso repertório de aprendizagem e de crescimento. Você incluir essa mentalidade na sua rotina, você vai ter benefícios para suas relações mais saudáveis, que aí esse é o nosso foco, relações mais saudáveis. Só para a gente finalizar, eu vou fazer uma demonstração bem rápida aqui da raiva. Obrigado às pessoas que ficaram até o final. Espero ter atendido o objetivo. Então, só uma demonstração bem rápida do manejo da raiva, que é uma dessas emoções só que a gente falou, né? Quando você está numa situação que você começa a perceber sinais da raiva, uma coisa que é muito comum, por isso que eu estou até falando, que é o trânsito, principalmente aqui de São Paulo, o trânsito é caótico, né? Isso acontece. Vamos supor que você está no trânsito lá de carro mesmo, agora você não está mais na moto, você está no carro. E pô, você está começando a ficar com raiva de alguma coisa específica. Se você fala assim, isso daí não é nada, daí não quero saber, aí você encheu um pouquinho, tá? Aí você continua se esquivando dessa sensação da raiva. Pô, deixa pra lá, não sei o que, isso daí não vai me afetar, não. Né? Aí você vai... o balão crescendo é você colocando para dentro esses pensamentos disfuncionais de esquiva, de evitação. E cada vez que você foge, que você evita, que você compensa, isso aqui dentro de você, que você não está vendo, está crescendo. Até explodir. A nossa meta é não chegar na explosão. Pare no planejamento. Como você vai parar? Você vai virar para você vai falar assim, tô puto, tô com raiva, pô, que merda, tô com raiva disso. E assumir a sua raiva, e você colocar para fora, falar e entender o porquê que isso está te causando tanta raiva, porque a culpa não é do outro, a culpa é sua de ter interpretado a situação dessa maneira. Obrigado pelo comentário, aula excelente, consegui entender. Muito obrigado
Muita coisa que antes não fazia sentido. Muito obrigado. Muito obrigado, Gabriela. Obrigado por ter ficado até o final. E estamos juntos. Boa noite, Albuquerque. Boa noite a todos. E vamos sempre em frente, vamos firme, vamos forte. Até a próxima aula, até semana que vem.